Fala, gente, canal Tricolaço, para mais um vídeo aqui para a gente falar das coisas do São Paulo. Segunda-feira tem resenha da semana, a resenha da semana hoje não podia ser diferente, é uma espécie de pré-jogo do que vai acontecer amanhã, na primeira grande decisão da Copa Libertadores da América para o São Paulo neste ano. Eu gosto de chamar de primeira grande decisão porque eu espero que haja outras, né? Tem gente chamando de jogo do ano, e se você pensar bem, se o São Paulo passar, na próxima fase haverá um outro jogo do ano, né? Um eventual jogo de volta, onde as coisas precisam ser decididas de modo a partir da questão do equilíbrio, como é o caso do jogo de hoje, de amanhã, será tratado como jogo do ano também. Então, para a gente não ficar chamando todo jogo de jogo do ano, essa é a primeira grande decisão da Libertadores da América deste ano para o São Paulo. Até este momento, o jogo do ano para o São Paulo. E tem muito de explicação nesse sentido, porque se o São Paulo sair, vamos bater na madeira, da Libertadores da América amanhã, realmente uma parte do ano fica comprometida, porque o título possível já foi embora, que era a Copa do Brasil. A Libertadores é muito grande, mas por incrível que pareça, por ser disputada neste sistema eliminatório, um time pode alcançar o final sem ser exatamente brilhante, apenas fazendo o seu papel de disputar bem esse tipo de jogo. E o brasileiro, sim, esse realmente é muito difícil. Então, se o São Paulo apresentar dificuldade e não passar amanhã, vai ser uma briga de foice durante o brasileiro para ficar, no mínimo, entre os 6 primeiros colocados. Então, é melhor tentar continuar nessa briga. As dúvidas que surgem no horizonte são, não tanto dúvidas, mas a curiosidade de escalação, e surgem pelo menos 2 grandes discussões, porque, e eu acrescentaria uma terceira, porque é certo, pelo menos até agora, de que o Arboleda não deve voltar nesse jogo. A contusão muscular dele previa que pelo menos até o jogo do Sport ele ficaria fora, mas não há perspectiva dele voltar amanhã. Então a zaga já sofreria com uma baixa importante. E a questão do Lucas, de saber se ele começa o jogo ou não. E tem mais uma, ainda do ponto de vista das perspectivas. O Rodriguinho ou o Alisson? Quem deve começar a partida ali pelo meio, junto do Marcos Antônio e do Bobadilha? Essas são as questões. E eu acrescento mais uma, que seria uma quarta, que é, no ataque, Ferreira e Luciano, ou André Silva e Luciano? Ou, depois da atuação de sábado, Henrique, Carmo e Luciano? Então vamos tentar destrinchar cada situação dessas de modo separado para a gente poder entender o que pode acontecer. Falando primeiro da zaga. Se o Crespo mantiver o sistema de jogo, sem o Arboleda, ele só tem a opção de formar a zaga com Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Não há outra. Você tem o desgaste do Alan Franco, o desgaste do Sabino. O Alan Franco saiu com dor no sábado, o Sabino oscila e você tem o Ferrarese em grande fase. É a única zaga que tem possível de se montar amanhã. Eu sou muito favorável à manutenção do sistema, porque o sistema tem dado certo. Então acho que até por o São Paulo só voltar a jogar no domingo à noite contra o Atlético Mineiro em casa, ou seja, São Paulo joga no Morumbi, fica em São Paulo, folga, volta a trabalhar na quinta-feira e só joga domingo à noite no Morumbi, sem viajar. Eu acho que dá para dar um sprint final com essa formação na zaga para que a equipe possa desfrutar da sua maneira mais usual de jogar atualmente. Mas, claro, o ideal seria se o Arboleda tivesse voltado. No meio, essa é uma discussão muito boa. Primeiro, eu vou falar do Lucas depois. Entre Rodriguinho e Alisson, existem justificativas pro Alisson, que são a experiência, a boa pegada no meio, o fato de estar acostumado a decidir com o São Paulo. A favor do Rodriguinho pesam a velocidade, a juventude e a habilidade.
mas ele não tem a experiência de um jogo desse tamanho. Digo casca para disputar um jogo desse tamanho. E eu acho que amanhã precisa de casca. Então, eu até começaria com o Alisson, mas com uma baita vontade de ter o Rodriguinho por ali. Eu acho que o Rodriguinho dá uma movimentação que é boa para a equipe, e ele tem jogado bem, e ele é audacioso, ele tenta algumas coisas, ele tenta chutar de longe, mas acho que a prudência pede ainda o Alisson. E aí, no ataque, tem essa discussão interessante, que o Ferreira foi muito mal no sábado. O Henrique Carmo entrou no lugar dele, só que atuou do lado direito, mas para fazer essa função de trabalhar pela ponta, o lado pouco importa. Porque tanto o Cedric quanto o Enzo Dias não são alas, são mais laterais do que alas. Então, se você tiver um jogador que ocupe a ponta, não importa, como você tem só um atacante centralizado, não importa qual ponta esse jogador vai ocupar. E o Henrique foi muito bem fazendo a ponta pelo lado direito. Mas também pesa contra ele a questão da experiência, e eu acho que pesa mais. Nesse sentido, é mais interessante manter o Ferreira por ali, mas de olho bem aberto. Se ele não estiver bem, sai, entra o André Silva, numa outra dinâmica pode até entrar o Henrique. Por que eu estou tirando o André Silva? Porque eu acho que o São Paulo precisa de agudeza, que o Ferreira dá, e o André, apesar dele ter entrado bem sábado, tem errado muita jogada simples, mas tem uma coisa, né? Ele com o Luciano, os dois dividindo essa entrada na área pelo meio, costuma funcionar bem também. Então, eu começaria com o Ferreira, mas de olho na possibilidade de usar o André. E por último, o Lucas, que na minha visão deveria ir ao ataque. Se por acaso o Crespo entender que o Lucas deve começar, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que ele vai entrar no meio do jogo. É Luciano e Lucas, com uma formação de Cedric, olha só, Cedric, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Enzo, Luciano e Lucas. O Lucas não é um jogador avançado, mas ele pode fazer, você vai entender o que eu vou querer dizer, tipo Messi, falso 9, jogador que é de meio, mas que vai ao ataque, bota o pé na área, e o Lucas é um fazedor de gol. O Lucas é um cara que sabe fazer gol. Eu acho que ele ajudaria muito o time por ali. Porém, precisa de uma explosão que ele ainda não tem. Por isso que eu digo, isso só seria começando o jogo. Se você for substituir, para o Lucas entrar ao longo do jogo, acho que realmente a posição é ali da meia intermediária para frente. Então vamos lá. Se o que eu falei aqui servir para alguma coisa, o time do Crespo amanhã é Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cedric, Marcos Antônio, Bobadilla, Alisson e Enzo Dias, Luciano e Ferreira. Esse é o time que entra jogando. Entre parênteses, Rodriguinho e André Silva. Pode ser que a gente mude de ideia até amanhã, entenda. Aquele jogo com o Corinthians, por exemplo, André Silva e Luciano funcionaram muito bem, como funcionaram também contra o jogo contra o Bragantino. Mas eu tenho a sensação de que a presença do Wendel fazendo a ala direito ajudou muito na composição da firmeza desses dois ali pelo meio e ataque. Se você tem André Silva com Enzo, que é o cara que não é exatamente um ala, tendo a obrigação de, além de chegar de trás, disputar com os zagueiros e, enfim, o André tem uma dificuldade de jogar, é um centroavante que não consegue jogar de cabeça, por exemplo. Né? É uma coisa que é assustadora até. No entanto, ele tem uma dinâmica boa para fazer aquela jogada de tabela, invasão da área, tocando, por exemplo, com o Luciano para bater no gol. Isso ele faz bem. Enfim,
Tá na mão do Crespo, a gente tá aqui só dando sugestão, gostaria que você desse a sua também. E, para finalizar, eu não vi treino, quase ninguém vê, porque não tem mais acesso. A informação que a gente tem é que sim, isso seria feito. Eu espero que o São Paulo tenha treinado pênaltis, muitos pênaltis, vários pênaltis, pênaltis à exaustão. Não pode, nem em sonho, se o São Paulo e o Atlético Nacional de Medellín chegarem até uma disputa de pênaltis, aconteceu o que aconteceu contra o Atlético Paranaense. Com o Morumbi, não pode. Cara, não pode. Não pode. Aquilo precisa ser evitado. Todo mundo tem que treinar, todo mundo tem que se aplicar, todo mundo tem que repetir e tentar fazer o melhor. Certo? Amanhã Morumbis, então, São Paulo e Atlético Nacional. Ah, palpite, claro, apesar de tudo isso, você tem que dar o palpite. Para mim, eu acredito num 2-0, acho que há possibilidade para isso. O histórico do Nacional é de perder todos os confrontos fora de casa e de ganhar todos em casa. E contra o São Paulo ele empatou em casa. Então ele já sai perdendo aí. E creio eu que vai enfrentar as mesmas dificuldades que enfrentou contra os outros times que enfrentou na fase de grupos, com detalhe. O São Paulo hoje joga num nível acima, por exemplo, do que o Internacional jogou lá na primeira fase. O São Paulo impõe muita dificuldade no Morumbi. Mas é aquilo que eu falei no vídeo do sábado. O São Paulo não pode entrar achando que já ganhou. Aliás, o São Paulo, na minha visão, tem que entrar achando que pode perder. Porque aí ele jogará com a seriedade necessária para vencer. Meu palpite é 2-0. Valeu, gente. Grande abraço. Amanhã, depois do jogo, tem vídeo, hein? Pós-jogo. Valeu. Até lá.